entendendo um pouco melhor essa questão da relação da filha com a mãe baseado no complexo de Édipo, tá? Então eu vou explicar isso aqui porque uma pessoa aqui no canal me pediu para ajudá-la nesse sentido. Eu não conversei com a pessoa, até me ofereci para conversar com ela pessoalmente, porque obviamente preciso saber de dados mais, de uma coisa mais particular para que eu possa ajudar de uma forma mais efetiva, né? Mas pode ser o caso de outras pessoas também. Então eu vou explicar um pouquinho mais essa questão, por que isso acontece, algumas coisas que podem ser feitas, mas em especial, essa é uma questão que tem que ser resolvida, né, pela filha. Tá? Mas vou explicar o processo focado apenas na menina, na relação do Édipo e como sai depois do Édipo, tá bom? Porque o que acontece? Tanto menina como menino, o primeiro amor é a mãe. Só que a menina, ela tem uma frustração com a mãe. Eu estou falando de numa linguagem bem freudiana, né? Ela se frustra com a falta da mãe ser castrada, ou seja, porque para a menina a mãe não tem pênis, então ela está faltando alguma coisa. De uma forma mais abrangente, o pênis, que Freud chama de falo, né? Falo é o pênis simbólico, é o símbolo do poder. Então a frustração da menina é com aquela que ela tinha como amor, mas que esse amor a decepciona, porque além de ser castrada, também, vamos dizer, entre aspas, permitiu que ela fosse castrada, porque ela também não tem pênis. Então ela se volta, tô bem freudiana aqui, tá bom, gente? Ela se volta para aquele que detém o pênis, tá? E também, num sentido mais amplo, falo, ou seja, aquele que é o detentor do poder. Porque em alguns relacionamentos, muitas vezes a mulher é fálica, ou seja, ela é a poderosa dentro da relação do casal. Isso causa até meio que uma certa confusão, tá? Se não for trabalhar de forma correta. Eu lembro de uma professora minha que dizia e fala, né, que ela é uma mulher fálica, né? Ela é uma mulher poderosa dentro da relação do casamento dela. Só que ela permitiu a entrada do pai. Ou seja, permitiu que o pai tivesse voz. Porque ela, sendo psicanalista, ela entende a teoria e ela entendeu que ela não podia ser, vamos dizer, a dona do pedaço ali o tempo todo. Porque isso ia prejudicar a estrutura psíquica das crianças. Então o pai precisaria ter espaço. Mas, vamos dizer, de uma forma talvez mais comum, que essa menina, ela se volta ao pai porque ele é que detém o poder, ele é que detém o falo. Não só o pênis, mas o falo, né? O pênis simbólico que representa ali o poder. E nesse processo, ela vai ser interditada pelo pai, porque ela quer o pai. Olha, existe a mãe, o pai e o filho, ou a filha, né? E existe a mulher, o homem e a criança, tá? Nesse movimento aqui, é uma criança querendo um homem. Por esquisito que possa parecer isso, mas é uma coisa que vai lá, roda no inconsciente. Ela quer, lembra do complexo de Édipo, tá? Édipo casa com a mãe, né? Então, é essa inversão do filho com o sexo oposto. Então, é a filha com o sexo oposto, que é o homem. Então, ela quer ele como homem. Ela é interditada por esse pai, porque o pai não a quer como mulher. Ele a quer como filha. Ou seja, ele quer manter o lugar, pelo menos na normalidade, né, gente? Ele quer manter o lugar de pai. E não quer ser homem para essa menina. Ele quer ser pai da filha. E aí, nessa interdição que ela tem, ela se volta à mãe como uma rival, por isso que acontece o problema das relações complicadas de filhas com mães, que é muito comum, mas também como alguém que vai ensinar ela, uma professora, que já conseguiu conquistar o homem que ela quer, então ela quer aprender com essa mulher, como ser uma mulher que conquista aquele homem, e depois ela desvia desse homem para outros homens, e aí vai ter a vida dela, né, nos relacionamentos futuros. Mas também, tá, essa relação que fica, então, meio de rivalidade, ela muitas vezes perdura, porque inclusive Freud explica o seguinte, que a menina, agora eu vou comparar com o menino para vocês entenderem a diferença. O menino, ele sai do Édipo, né, ele vence o Édipo, ele passa o Édipo por causa da castração. É como se, para ficar ali no Édipo, ele tivesse que ser castrado, porque ele não pode ter a mãe. Então, para não ser castrado, ele desiste da mãe, né? Porque o pai é mais poderoso que ele. E ele sai. A menina, observa que ela entrou no Édipo por causa da castração. É diferente do menino. Então, pela frustração de ter sido castrada, pela frustração, né, e decepção com a mãe de ser castrada e de permitir que ela fosse castrada, porque isso rola lá no psiquismo, na teoria freudiana, ela então, enfatizando muito freudiano, porque nem todos os teóricos têm essa abordagem, tá? Estou falando uma abordagem freudiana. E aí ela se volta para aquele que tem o falo. E ela não vai ser castrada, porque ela já é. Ou seja, essa relação com o pai não vai ter uma interdição realmente.
ou pode não ter, ou pode ser tardia. Por isso que a rivalidade, ela vai embora. Continua, porque ela continua, não foi castrada, ou seja, já era castrada, não houve o medo da castração, ela continua num relacionamento, numa intenção de relacionamento com aquele homem dentro do psiquismo, lá no inconsciente, e isso muitas vezes continua. E aí a mãe continua sendo rival por mais tempo. Compreende isso? Então, isso aí é por que acontece. Agora, como é que você vai resolver um negócio desse? Bom, pode ser que entendendo o processo, porque já aconteceu. Eu lembro que eu estava uma vez conversando com um rapaz que estava se opondo muito ao pai. Opondo muito. E eu simplesmente conversei com ele, expliquei o complexo de Édipo. Falei, olha, você está fazendo isso porque teu pai é teu concorrente para com sua mãe. O menino tomou um susto. E melhorou muito. Entende? Ou seja, esse insight que ele teve ali foi suficiente para mudar muito do comportamento dele de antagonismo com o pai, que ele estava sendo muito antagônico ao pai. Então pode ser que, no caso dessa senhora que me pediu ajuda, ou de outras pessoas, ou de você que tem dificuldade com a mãe, entendendo que isso é uma herança da sua estrutura psíquica, da sua formação, e que você não precisa continuar com isso, que você pode vencer essa rivalidade com a mãe, esse insight é possível que seja suficiente, porque você conhece a teoria e a origem da questão. Agora, se isso não for suficiente para te ajudar, como ajudou esse rapaz, né, com quem eu conversei, pode ser que você precisa passar por um processo de análise. E aí, gente, o indicado é a psicanálise, porque precisa trabalhar, o Édipo é trabalhado num processo de uma estrutura que foi formada lá no inconsciente. Então, para quem trabalha com o inconsciente como matéria-prima, né, da teoria principal, é a psicanálise. Tá bom? Então, ou esse conhecimento consciente, teórico, é suficiente para produzir um insight, se não for suficiente, para você conscientemente fazer um esforço de mudar a sua perspectiva, tá, em relação à mãe, então o remédio é para o divã. Tá? Então é isso, tá? Se não dá no insight, vai para o divã, que aí vai resolver. E quando você entende isso, também você vai ficar um pouco mais aliviada em sentir, se no caso é você como mãe, né, sentir um pouco de ter uma sensibilidade para com a tua filha, que tem essa dificuldade, que é uma coisa que não é da ordem consciente, né? É um fenômeno que está acontecendo ali. Uma outra pontuação que Freud diz é o seguinte, que a mulher, ela se casa com o marido buscando o pai, mas ela se relaciona com o marido como se ele fosse a mãe. Então, muitas vezes, a mulher lida com o marido, externando as frustrações que ela tem da falha do relacionamento com a mãe por causa da disputa. Então, a disputa que é com a mãe, bota como se fosse o marido na frente e está falando com a mãe aqui, ó, mas com o marido na frente. O pobrezinho sofre, nós sofremos muito. Tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido um pouco melhor, ter te ajudado aí a senhora que me pediu ajuda, né? E para as outras pessoas poderem entender melhor isso também. Qualquer coisa, coloque embaixo, dentro do possível, né? Quero contribuir, tá certo? Compartilhe isso com quem você acha que pode se beneficiar. Eu acho um assunto muito interessante para todas as mulheres que têm alguma dificuldade no relacionamento com a mãe entenderem. Um abraço.